Em algum momento de 2025, um jovem de 17 anos conversou com um de seus primos e disse sem rodeios e com a voz embargada: Matias matou o outro. Matias era o nome do seu tio, o homem com quem ele morava há anos, depois de ficar sem ninguém para cuidar dele. O outro ficou absorto diante de tal afirmação. Ele sabia que esse tal Matias tinha uma má reputação, mas dizer que ele tinha matado alguém lhe parecia exagero. Pelo menos, até que foi ao endereço em questão e se deparou com uma cena digna de filme de terror. O cheiro era nauseante e as paredes estavam manchadas de vermelho. No meio daquele espetáculo dantesco, Matias apareceu e, com os olhos arregalados, sorriu para ele. Então ele disse algo que o outro não conseguia tirar da cabeça. Vem, se você quer ver uma pessoa morta, vem, entra. Mas não vamos nos adiantar. Nos últimos anos, o True Crime ganhou popularidade e aumentou o conteúdo sobre cruéis assassinos em série. Sob essa premissa, desde grandes produtoras até pequenos criadores de conteúdo, dedicaram horas e horas à história dos seres humanos mais cruéis que já pisaram na Terra. A maioria dessas histórias nos conta eventos ancorados no passado, com monstros que já estão mortos ou cumprindo uma sentença definida. No entanto, se existem tantas histórias de assassinos, é porque eles sempre existiram e continuam existindo. Esta história está acontecendo agora mesmo na Argentina, o que aconteceu em um humilde vilarejo da província de Jujuy. Como tudo veio à tona? Qual era o modus operandi do agressor? Quantas vítimas são atribuídas a ele? Quais investigações foram realizadas e quais serão feitas em um futuro próximo? Qual é a sua situação processual? É verdade que ele já esteve preso antes? Por quê? Para responder a essas e outras perguntas, vamos investigar o lado mais sombrio do assassino em série de Jujuy. Antes de continuar, queremos ressaltar que este caso está acontecendo neste exato momento. Portanto, podem surgir novas informações que ampliem ou até mesmo contradigam o que se sabe até agora. Se o assunto interessa a vocês e querem se manter atualizados sobre as novidades, podem escrever assassino em série nos comentários. E agora sim, vamos começar. Alto Comedeiro é um bairro extenso de San Salvador de Jujuy, cortado por ruas de terra e asfalto irregular, onde se misturam construções modestas e terrenos baldios. É lá onde, durante anos, Matias Jurado, um homem de cerca de 37 anos, circulava como uma presença incômoda, quase intimidadora, para boa parte dos vizinhos. Ele não era desconhecido, chamavam-no de O Macheteiro. O apelido não surgiu por acaso. Era comum vê-lo com facões, machetes, facas ou ferramentas semelhantes, mesmo quando não parecia haver motivo. Segundo entrevistas, ele já havia ameaçado outras pessoas com esses objetos. Alguns dizem que ele chegava muito perto, inclinando-se com o olhar fixo no rosto das pessoas, e que costumava murmurar ou gritar, frases muitas vezes incoerentes, mas carregadas de violência. Com o tempo, alguns vizinhos desenvolveram rotinas para evitar cruzar com ele. Mudavam de calçada, aceleravam o passo ou simplesmente esperavam ele desaparecer da rua antes de sair. Outros preferiam o silêncio, não comentavam, não denunciavam e agiam como se nada acontecesse. A casa de Matias, localizada em uma área de vielas estreitas, tinha um aspecto pouco cuidado. Era possível ver um pátio nos fundos, cercado por paredes que impediam observar o interior e uma frente onde às vezes se acumulavam objetos velhos, ferramentas e lixo. Com o tempo, certos relatos passaram a se repetir. Jurados carregando pesados sacos pretos, empurrando um carrinho de mão para destinos desconhecidos ou acendendo longas fogueiras. Esses detalhes, que na época pareciam simples excentricidades, ganharam um peso sinistro quando a investigação policial revelou o que mais tarde seria conhecido como a Casa do Horror. Naquela época, porém, Alto Comedeiro era um lugar preso entre a rotina de um bairro trabalhador e uma tensão latente, desconhecido para quem ignorava seus corredores e códigos. Jurado, com seu andar lento e atitude imprevisível, fazia parte daquele ecossistema. Mais um vizinho, um daqueles que muitos preferiam não olhar nos olhos. Um vizinho cujo lado mais perverso logo conheceriam.
O desaparecimento de Anachur Jorge Omar Anachurri era um homem de 68 anos em situação de rua que um dia desapareceu. A família do sujeito, acostumada aos tempos irregulares de sua vida, demorou alguns dias para se alarmar. Mas quando as horas se transformaram em dias e os dias em algumas semanas sem notícias, decidiram procurar a polícia. Foi então que a investigação começou a conectar os fios. Rastreando seus últimos movimentos, foi possível saber que no dia 25 de julho, a vida de Jorge entrou em um ponto sem retorno. Naquela tarde, as câmeras de segurança de uma farmácia de São Salvador de Jujuy registraram uma cena aparentemente trivial. Dois homens caminhavam juntos e conversavam em ritmo pausado, Jorge e Matias Jurado. A gravação de apenas alguns segundos se tornou depois uma peça-chave para os investigadores. Não só mostrava que Anachurri estava com Jurado naquele dia, como também que minutos depois, ambos entraram em um táxi. O veículo ficou registrado nas imagens e, graças a essa pista, a polícia conseguiu localizar quem o conduzia. O referido motorista disse que a viagem foi silenciosa, sem discussões nem sinais de tensão. O homem, além disso, afirmou lembrar o endereço exato onde os deixou. E onde era isso? Sim, Alto Comedero, perto da casa de Jurado. Esse detalhe foi determinante para estabelecer a última localização conhecida de Anachurri. Depois desse momento, não há mais registros públicos dele. Ele não foi visto nos refeitórios comunitários, onde às vezes comia, nem nas praças onde costumava dormir, nem nas ruas do centro. Que conhecia de cor, ele havia sumido. O que a princípio parecia um caso isolado, logo revelou um padrão muito mais inquietante. Anachurri não foi o único homem visto pela última vez com Jurado. E essa coincidência, somada aos rumores persistentes do bairro, começou a desenhar o contorno de uma história muito mais sombria. A Casa do Horror lá. A invasão à casa de Matias Jurado, em Alto Comedero, não foi uma operação comum. A polícia chegou com ordem judicial, viaturas e equipe de criminalística, acompanhados por testemunhas civis, como determina o protocolo. O que encontraram ao cruzar o limiar logo transformaria aquele endereço em um dos cenários mais perturbadores de que a província se lembra. À primeira vista, a casa estava desorganizada, com móveis velhos e objetos empilhados sem critério. Mas não foi a bagunça que fez os peritos pararem. Em vários cômodos no quintal, começaram a aparecer elementos que não combinavam com uma vida cotidiana normal. Facões, serras, picaretas, roupas com manchas escuras, recipientes com líquidos suspeitos e restos calcinados. Também havia cachorros, cujos potes de comida mostravam restos nos quais era possível distinguir pele e pelos. No fundo da propriedade, havia vários pontos de terra revirada. Ali, sob camadas de poeira e carvão, peritos acharam fragmentos ósseos e pedaços de pele humana. Alguns estavam parcialmente queimados, outros enterrados a pouca profundidade. O cheiro que vinha do local era penetrante, uma mistura de fumaça antiga e matéria orgânica degradada. Enquanto isso, em um quarto lateral, havia sacos pretos fechados, pesados. O conteúdo estava coberto de terra e fuligem e exigia análise forense. Ao lado dos sacos, havia roupas soltas, algumas rasgadas e outras manchadas de sangue seco. Mas a descoberta não terminou aí. A poucos metros, perto de um riacho conhecido como Las Martas, a equipe de busca encontrou mais restos em sacos semelhantes aos encontrados na casa. Isso levou os investigadores a suspeitarem que Jurado não se limitava a um único método de descarte, mas combinava enterros e descarte em áreas periféricas. As imagens dos peritos recolhendo os restos vazaram rapidamente para a mídia e a imprensa começou a falar sobre a Casa do Horror. Vizinhos que antes se calavam começaram a se lembrar da fumaça espessa que viam saindo daquela casa à noite. O cheiro estranho, os sacos transportados em carrinho de mão e os longos facões que Matias carregava sobre os ombros. O que até então eram apenas histórias inquietantes se transformaram em peças de um quebra-cabeça sinistro. A busca não só fortaleceu a acusação contra Jurado pelo homicídio de Anachurri, mas também abriu caminho para investigar sua possível relação com o desaparecimento de outros homens. Todos em situação de vulnerabilidade, e é assim que nossa história retorna ao começo. Governos acontecem coisas.
Se a investigação teve uma reviravolta decisiva, foi graças ao depoimento de um adolescente de apenas 16 anos, sobrinho de Matias Jurado, que morava com ele na mesma casa em Alto Comedeiro. O olhar desse jovem, marcado pelo medo e pelo trauma, trouxe luz às sombras que até então existiam apenas em rumores. Na Câmara Gesell, sob a supervisão de psicólogos forenses, o garoto contou detalhes que gelaram o sangue de quem ouvia. Ele contou que toda sexta-feira, sem falta, seu tio levava homens para casa. Não eram convidados comuns nem visitas sociais, eram pessoas que chegavam com uma desculpa, às vezes para beber ou fazer pequenos trabalhos, mas depois desapareciam e nunca mais eram vistas. O jovem descreveu que ouvia gritos e sons violentos vindos da casa, nessas noites. Ele falou sobre como seu tio usava facões e outras ferramentas para atacar essas pessoas, e relatou que os corpos, uma vez sem vida, eram esquartejados. Ele disse que Jurado colocava fogo em partes dos cadáveres no quintal e depois se encarregava de enterrar ou queimar os restos restantes em sacos. O depoimento também revelou a sensação de terror que o adolescente vivia. Em várias ocasiões, ele tentou escapar da casa ou pedir ajuda, mas o medo e a incerteza o mantinham cativo. Em um momento, ele confessou que tentou avisar um primo sobre o que estava acontecendo, dizendo: "Ontem à noite, Matias matou outro." Esse jovem de 18 anos, a princípio, não acreditou nele, mas depois, pela insistência do outro, decidiu acompanhá-lo numa sexta-feira até sua propriedade. Foi então que ele viu Matias no centro de uma situação mais do que desagradável. Havia tanto sangue que o rapaz, sentindo náuseas, saiu correndo. As palavras do sobrinho não foram chocantes apenas pelo conteúdo, mas também porque confirmaram os temores dos investigadores. Esse relato detalhou um padrão violento, um tratamento sistemático que ocorria regularmente, com uma frequência marcada por um dia específico da semana. Seu depoimento foi fundamental para sustentar a acusação formal contra Jurado. No entanto, também levantou questionamentos sobre a vulnerabilidade das vítimas e a invisibilidade social que permitiu que esses fatos permanecessem ocultos por tanto tempo. Mais investigações. Enquanto o processo judicial tomava forma nos tribunais de Jujuy, a investigação policial não parava. A equipe de criminalística, acompanhada por especialistas forenses e peritos de diversas áreas, intensificou a busca por provas que confirmassem a magnitude dos crimes. Uma das ações mais marcantes foi a incorporação de cães especializados na busca de restos humanos vindos de Catamarca. Esses cães farejaram até mesmo lixões, depósitos de resíduos e áreas periféricas, especialmente. A vítima foi a polícia de Jujuy, que foi até a casa de Jurado. Foi a única, foi a polícia que foi até a casa de Jurado. Reuniões com familiares das possíveis vítimas foram marcadas para identificar as roupas achadas na casa de Jurado, que estavam manchadas de sangue seco e poderiam ajudar na identificação por análise de DNA. Essas perícias são fundamentais para construir um caso sólido e confirmar a conexão entre as vítimas. E o software? O caso de Matias Jurado também precisou da intervenção da equipe argentina de antropologia forense. A mesma equipe que, nos anos 80, teve um papel ativo na identificação das vítimas da última ditadura militar. E que, em 2025, identificou o jovem falecido há 30 anos em um chalé vizinho à casa onde morou o músico Gustavo Cerati, em Buenos Aires. Vocês podem encontrar um relatório sobre esse caso neste mesmo canal. Durante a audiência nos tribunais locais, uma pessoa aceitou a acusação e teve prisão preventiva decretada por 4 meses. Durante esse período, são esperados avanços nas perícias e na coleta de mais provas. A defesa de Jurado se mostrou cautelosa e afirmou a inocência de seu cliente, negando vínculos diretos com as evidências encontradas e argumentando que as acusações não têm fundamento sólido. Em Jujuy, a atenção médica e social dada ao caso evidenciou falhas anteriores na proteção dos setores mais vulneráveis. Mas não é só isso. Também se soube que Jurado tem 3 condenações por roubo qualificado e uma detenção preventiva por homicídio quando era menor de idade, da qual depois foi absolvido. Além disso, ele tem várias denúncias de lesão e violência doméstica. Desde 2021, ele estava em liberdade condicional por um caso de ameaça com arma durante um roubo. Este é mais um caso em que a negligência com a saúde mental acabou trazendo consequências irreversíveis.
Ninguém percebeu o quão potencialmente perigoso ele era, jurado. É provável que, se as autoridades tivessem acompanhado o caso dele mais de perto, o homem não teria tido chance de continuar matando. Mas ele fez. E enquanto hoje ele está isolado no presídio de Gorriti, os investigadores tentam descobrir quantas vidas humanas aquela negligência custou.